Estamos aqui com o Dr. Kleber Gonçalves, que é delegado do município de Medeiros Neto e que vai esclarecer para a gente a prisão do real autor dos crimes acontecidos em Medeiros Neto ultimamente, sobre estupro e roubos, né, senhor delegado? Bom dia. Bom dia. Essa situação, ela teve início no dia 6 e dia 7 de setembro, quando nós tivemos aí a ocorrência de dois casos que não são comuns, não só na região, como aqui em Medeiros Neto. Nós tivemos dois casos de estupros em 2 dias seguidos, 2 madrugadas seguidas. A partir disso, as vítimas começaram a fazer a identificação, né, de algumas pessoas e chegamos a um elemento que chegou a ser preso, em virtude de uma representação feita, né, por mim. O Ministério Público foi favorável, a magistratura também decretou a prisão, porque até então tudo indicava que seria ele o autor desses crimes hediondos. Só que, através de um álibi, ele não estava na cidade, não poderia estar no local do crime, foi descartado e ele foi libertado pela Justiça. Foi ouvido novamente por nós aqui e as diligências continuaram a ser feitas porque nós precisávamos localizar esse marginal, esse, não digo homem, né, mas esse elemento que teria cometido esses dois crimes bárbaros aqui em Medeiros Neto. Então, através de algumas informações que nós começamos a trocar com outros colegas de outras cidades, Teixeira de Freitas, o norte do Espírito Santo, também em Minas Gerais, acabou surtindo efeito porque um elemento foi preso em Vitória por volta do dia 15 e 16 de setembro. Elemento esse que já responde lá em Vitória, já é acusado de 18 estupros, e todos eles com o mesmo modus operandi, como a gente diz, ou seja, a mesma maneira de agir. Ele entrava pela janela, conseguia abrir as janelas da casa e sempre armado, né, ou com um revólver ou com uma pistola, subjugava as vítimas e acabava mantendo uma relação sexual de maneira forçada, ou seja, o estupro com essas senhoras, né, que normalmente eram casadas, e acabou ocorrendo o mesmo fato aqui, com o mesmo modo de agir. Começamos a trocar informações com o pessoal da DPCA de Vitória, Dr. Nolasco, o delegado de lá, e também Rosana e Chiquinho, que são os agentes que trabalham naquela unidade, e através de alguns detalhes nós conseguimos saber que realmente tratava-se do mesmo elemento preso lá e que teria cometido os crimes aqui. Também foi recuperado com ele, estava no pescoço dele quando foi preso, inclusive, um cordão que tinha sido roubado aqui em Medeiros Neto. Esse cordão já foi reconhecido pela vítima, né, por uma das vítimas, inclusive com detalhes, né, desse cordão. Antes mesmo que a gente pudesse saber que esse cordão tinha sido recuperado lá, nós buscamos detalhes dessa joia e através desses detalhes nos foi informado que a joia apreendida lá realmente era a joia que pertencia a essa vítima daqui. Mediante todas essas circunstâncias que foram acontecendo, inclusive no bolso desse cidadão havia lá um depósito bancário do Banco do Brasil, agência de Medeiros Neto, porque ele só foi preso lá em virtude desse depósito aqui, porque eles já estavam esperando, eles haviam bloqueado a conta desse elemento e ele teve que voltar ao Espírito Santo, porque ele era fugitivo de lá. Ele estava aqui na região fugido do Espírito Santo, fugido de Vitória. Só que ele teve que voltar lá para poder desbloquear essa conta junto ao Banco do Brasil, na agência dele. E ele foi preso dentro da agência porque os policiais já estavam aguardando ele lá. Então, mediante tudo isso, quer dizer, nós soubemos realmente que esse elemento esteve aqui nessas datas, até mesmo fez compras aqui, o que nós já pudemos checar, já conversamos aí com os comerciantes, realmente já foi reconhecido. No dia 8 de setembro, às 9h20 da manhã, ele fez compras aqui no comércio local, inclusive com o cartão dele, né? E, inclusive, usando o nome falso. Ele usava outros nomes, ele também responde no Espírito Santo por falsidade ideológica, por uso de documento falso. E esse elemento, ao ser interrogado, acabou confessando, visto tudo que a gente já tinha apurado, né? As duas polícias, a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil do Espírito Santo, apurado contra ele, ele não teve como negar. E realmente deu detalhes, né, de como havia entrado nas casas, aonde ficavam essas casas, e o que nos levou realmente a ter a plena certeza de que trata-se agora do elemento que cometeu esses bárbaros crimes. O nome dele é Vanderlei Silva Santos, né? Vanderlei Silva Santos, e ele encontra-se preso hoje em Viana, no presídio em Viana, respondendo não só pelos crimes de lá, mas também agora respondendo por esses dois crimes aqui na Bahia. E a partir agora de sexta ou segunda-feira, nós estaremos encaminhando já os dois procedimentos ao fórum, né, ao cartório crime aqui do fórum, já fazendo uma representação pela prisão preventiva aqui pela Bahia desse elemento. Até porque no desenrolar do processo ele vai ter que ser ouvido
ou através de uma carta precatória, ou seja, ser ouvido através de um instrumento a ser remetido para o Espírito Santo, ele vai ser interrogado lá, ou então nós vamos ter que buscá-lo para ele poder ser interrogado aqui. Mas isso depois já na fase processual. Por enquanto, né, o que nós temos aqui de base já nos serve em relação à autoria e vamos indiciá-lo por estupro e roubo aqui em nossa cidade, em nosso município. Muito obrigado, doutor Kleber. Obrigado.